Ele foi traído, julgado injustamente, torturado, humilhado e crucificado diante de uma multidão e então morreu. Mas essa não é apenas a história de mais um mártir, nem de um profeta incompreendido. O que aconteceu com Jesus não terminou. Na cruz, o corpo foi colocado num túmulo, envolto em linho e silêncio. Mas o Espírito iniciou uma jornada que a maioria ignora. Uma viagem espiritual que não aconteceu diante de testemunhas, mas que abalou todo o mundo invisível. Afinal, onde estava Jesus nos 3 dias entre a cruz e a ressurreição? A Bíblia dá pistas. A tradição cristã mantém vislumbres e alguns textos apócrifos ousam detalhar o que poucos têm coragem de afirmar. Hoje, você vai conhecer um lado da história que raramente é contado. E talvez você nunca mais veja o inferno da mesma forma. Bem-vindo ao Arquivos Sagrados, o canal onde fé, mistério e verdade se entrelaçam. Aqui, a Bíblia não é apenas um livro religioso, é um mapa espiritual, repleto de códigos, símbolos, batalhas, invisíveis e revelações esquecidas. Se você busca mais do que explicações rasas, se sente que existe algo mais profundo por trás do que te ensinaram, então você está no lugar certo. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que você está prestes a ver não será fácil de digerir, mas poderá mudar a forma como você vê o mundo espiritual. Preparou sua pipoca? Seu vídeo vai começar. Capítulo 1. O silêncio da morte e o ruído da eternidade. Na sexta-feira, Jesus morreu. E com isso, o mundo pareceu parar. O sol se escureceu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu. Túmulos se abriram, mortos se levantaram. Mas para quem olhava de fora, era apenas um cadáver em uma sepultura, guardada por uma pedra pesada e por soldados romanos. Mas enquanto o mundo via apenas a aparência, o Espírito de Jesus estava em missão. Segundo Atos 2:31, o apóstolo Pedro declara que Jesus não foi deixado no Hades, nem o seu corpo viu corrupção. Essa simples frase abre um abismo de significado. Jesus esteve no Hades, mas não permaneceu lá. O que é o Hades? Para os judeus da época, o Hades não era o inferno de fogo e enxofre que muitos imaginam. Era o Sheol, o lugar dos mortos, um local de espera, onde os justos e os injustos aguardavam separadamente o julgamento final. Jesus, ao morrer, não foi direto ao céu. Ele desceu. Capítulo 2. A descida ao invisível, um ato de redenção. Pedro 3:18-19 diz algo ainda mais intrigante. Cristo foi vivificado em espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Espíritos em prisão, quem eram porque estavam presos? Segundo muitas interpretações, esses espíritos eram pessoas que haviam morrido antes da revelação completa do Evangelho. Pessoas que viveram antes da cruz, antes da graça, antes da salvação como conhecemos. Homens como Abel, como Noé, como os patriarcas, os profetas, todos esperando, geração após geração, por aquilo que seus olhos nunca viram, mas que seus corações creram. Jesus desceu ao Hades, não como um pecador condenado, mas como o justo que leva a justiça aos que esperaram. Pela promessa, ele não foi lá para sofrer mais, foi lá para libertar. Capítulo 3. O momento da libertação. A luz que rompeu o abismo. Imagine o que representava a presença de Jesus no Hades. Aquele lugar escuro, silencioso, esquecido, agora era invadido por uma luz que as trevas não podiam resistir. Ele entra não como vítima, mas como rei. Não como alma perdida, mas como aquele que venceu a morte. É nesse momento que muitos creem que Jesus pregou aos espíritos em prisão.
anunciando que a promessa que eles esperavam finalmente havia sido cumprida. O silêncio de gerações foi quebrado por uma voz que dizia: está consumado. Não havia mais dívida, não havia mais separação, não havia mais espera. Jesus estava ali como ponte entre o tempo e a eternidade, como resposta viva às orações dos antigos. E ali ele libertou os cativos. Efésios 4:8 confirma isso de forma poética e poderosa. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqueles que estavam aprisionados não eram criminosos, eram almas fiéis à espera de redenção. Cristo não apenas os visitou, ele os levou consigo. Capítulo 4. O confronto espiritual. Quando o inferno treme. Mas se havia libertação, também havia resistência. As forças que dominavam o mundo espiritual não entregariam suas posses sem reação. O domínio da morte não era simbólico, era real. Antes da cruz, a morte era o fim. Mesmo os justos não subiam diretamente ao céu. Tudo estava bloqueado. O caminho ainda não havia sido aberto, mas Jesus, ele carregava as chaves. Apocalipse 1:18 registra suas próprias palavras após ressuscitar. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Essa declaração não é poética, é legal. Chaves representam autoridade. Ele não apenas entrou, ele tomou o controle. A imagem espiritual aqui é grandiosa. O Filho de Deus, glorificado, caminhando pelo domínio dos mortos, pisando sobre aquilo que antes paralisava a humanidade. As correntes começam a se romper, as grades enferrujadas se abrem, as sombras tremem, e no trono das trevas, o medo se instala, não porque Jesus gritava, mas porque sua presença bastava. Capítulo 5. As profecias cumpridas entre dois mundos. Nada do que aconteceu foi por acaso. Tudo estava escrito. No Salmo 16:10, o salmista, 1000 anos antes, havia profetizado: pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse versículo foi citado por Pedro em Atos 2, como prova de que Jesus cumpriu essa profecia à risca. Ele desceu, mas não permaneceu. Ele foi até lá, mas saiu vitorioso. O que poucos percebem é que esse período de 3 dias não foi um tempo vazio, foi o coração da batalha espiritual mais decisiva da eternidade. Jesus não estava dormindo, não estava apenas aguardando o domingo, ele estava agindo, atuando nas profundezas do mundo invisível, resgatando, libertando, cumprindo. Enquanto na terra o sábado parecia mudo, no mundo espiritual, o maior terremoto da história estava em andamento. Ninguém percebeu, porque esse tipo de guerra não faz barulho com espadas, faz com glória. Capítulo 6. O sábado do silêncio e o ruído invisível da guerra. Enquanto os discípulos choravam, enquanto os fariseus celebravam e enquanto Pilatos lavava as mãos em paz, Jesus estava em guerra. Não uma guerra com espadas, nem com palavras. Era uma guerra travada no invisível, no mundo dos que já haviam partido, no campo espiritual onde nenhuma força humana poderia entrar. É por isso que muitos consideram o sábado o dia mais misterioso da história. Não há registros de aparições, não há milagres visíveis, não há movimento, mas por trás do véu, algo estava acontecendo. A promessa feita no Éden, a promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, estava se cumprindo. E não era com barulho, mas com autoridade. Capítulo 7. Quando o tempo se curva diante do eterno, o que estava acontecendo ali não era apenas espiritual, era também cósmico.
Era o cumprimento de algo que atravessou séculos. Em Hebreus 9:26 está escrito: Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Jesus não estava apenas pagando um preço individual. Ele estava apagando uma dívida coletiva que vinha se arrastando desde o início da humanidade. A cruz foi o altar, mas o Hades foi o campo onde ele mostrou que o sacrifício havia funcionado. Ele não foi lá para ser aprovado, ele foi lá para cobrar a fatura. E quando ele chegou, o tempo teve que se curvar, as eras se encontraram. Os antigos viram com seus próprios olhos aquilo que creram por fé. Imagine o olhar de Abraão, ao reconhecer aquele a quem Deus havia prometido. Imagine Moisés, que libertou o povo de uma escravidão física, vendo agora aquele que libertava da escravidão da alma. A cena era invisível aos olhos humanos, mas no mundo espiritual foi como um relâmpago rasgando séculos de espera. Capítulo 8. A vitória que reescreveu a eternidade. Ao sair daquele lugar, Jesus não voltou sozinho. Ele não apenas venceu a morte, ele desativou o domínio dela. A partir daquele momento, os que morrem em Cristo não esperam mais no Sheol. Eles não ficam mais aprisionados em regiões de sombras. A passagem está aberta. O acesso ao Pai foi restaurado. O véu rasgado não foi apenas no templo, foi no mundo espiritual. E com isso, uma nova era começou. A era onde a morte já não tem a última palavra, onde o inferno já não dita os termos, e onde a vida eterna não é mais uma esperança distante, mas uma realidade selada. Tudo isso em 3 dias. 3 dias que pareciam vazios, mas que carregam o peso de toda a redenção. Capítulo 9. As chaves estão nas mãos certas. Jesus saiu do Hades com algo em suas mãos. Não era ouro, não era glória humana, era algo muito mais poderoso. Autoridade. Apocalipse 1:18. Não diz que ele pediu as chaves, diz que ele as tem, as chaves da morte e do inferno. Chaves que antes estavam sob controle das trevas, agora estão com aquele que venceu. E se ele tem as chaves, isso significa que ele decide quem entra, quem sai e quem fica livre. Você tem noção do que isso significa? Significa que nenhuma condenação, nenhuma prisão espiritual, nenhum ciclo de culpa ou medo tem mais domínio sobre quem está nele, porque ele já desceu ao mais fundo e voltou com as chaves. Capítulo 10. E se ele não tivesse descido? Pare por um momento e pense nisso. E se Jesus não tivesse descido? Se após a cruz ele simplesmente tivesse ressuscitado, sem passar pelas profundezas, sem tomar as chaves, sem resgatar os cativos? O que teria acontecido com os antigos? Com os justos que morreram antes da promessa se cumprir? Será que o acesso ao Pai estaria mesmo liberado? Ou ainda viveríamos presos à ideia de que a morte era o fim? A descida de Jesus ao Hades foi a segunda metade da cruz. A continuação do que começou com o está consumado. Foi o ato que selou o sacrifício com autoridade. Não bastava morrer por nós. Era necessário descer até onde nós estávamos, presos, e abrir a porta por dentro. Essa é a beleza da salvação. Ela não é distante, ela não é teórica, ela é total. Jesus foi até o mais profundo para garantir que ninguém, em nenhum tempo, ficasse de fora da promessa. Capítulo 11. Quando ele pisa onde você caiu. Talvez hoje você esteja enfrentando um tipo diferente de inferno, não literal, mas emocional, mental, espiritual. Talvez você se sinta preso em algo que parece não ter saída, um erro, uma culpa, uma dor, um trauma, um silêncio que parece sufocar. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa. Jesus já esteve no lugar mais escuro, e não apenas esteve. Ele venceu lá. Isso significa que não há buraco tão fundo que ele não possa descer para te buscar. Não há caverna tão escura que ele não possa iluminar.
Não há corrente tão pesada que ele não possa romper. A sua dor não assusta Jesus. Seu inferno não é inédito para ele. Ele enfrentou as trevas por você e voltou com as chaves. Capítulo 12. O impacto eterno da descida. O que aconteceu nesses 3 dias muda tudo. Muda como entendemos o céu. Muda como vemos a morte. Muda como nos relacionamos com o medo. Jesus não só abriu as portas do paraíso, ele garantiu que nenhuma porta do inferno pudesse mais te prender. E quando você lembrar da cruz, lembre-se também do silêncio que veio depois, porque foi nesse silêncio que o céu se moveu de forma mais poderosa. A descida de Cristo às profundezas é a prova de que nada está tão perdido que não possa ser redimido. Nem ontem, nem hoje, nem. Você agora me diga, o que você acredita que realmente aconteceu nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus? Você acha que ele enfrentou Satanás? Que ele libertou os antigos? Ou que tudo foi simbólico? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos refletir juntos. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, inscreva-se agora no canal Arquivos Sagradose, ative o sininho. Aqui, os mistérios da fé não são ignorados, são desenterrados, revelados, entregues de forma que qualquer um possa entender e sentir, porque às vezes o que parece o fim é só o começo da vitória.